antropológica, sociológica, regulada pelas alterações da moda e pelas particularidades de cada um, não é? Isso chama-se a decadência do gosto, que é um dos pontos também do nosso módulo de estética. A decadência do gosto, é muito interessante isto. A decadência do gosto começa logo depois de Kant. Na verdade, mais nenhum filósofo falou de gosto quando fala de estética. Geschmack, em alemão. Se quiserem saber, Geschmack. E Hugo von Hofmannsthal, já vamos ao género, Hugo von Hofmannsthal, que é um grande escritor austríaco, também já vos falei dele, mas não vos falei disto, porque vou falar agora. Hugo von Hofmannsthal, nasceu em Viena. Provavelmente já ouviram falar de uma novela extraordinária que ele escreveu em 1902, no mês de publicação em 1902, chamada, em alemão, é Ein Brief, uma carta, mas em geral traduz como Carta de Lord Chandos. E esta carta descreve Hugo von Hofmannsthal numa época tremendamente difícil da vida dele, em que é abandonado pela poesia. Ele deixa de escrever poesia no princípio do século XX e compõe, eu disse que 1902, mas agora estou a pensar se será 1901 ou 1902. É alguma destas datas, 1901 ou 1902. E essa carta é uma carta, está traduzida muito, há uma tradução nova em português muito boa do José Miranda Justo. E nessa carta o que é que acontece? É um jovem, Lord Chandos, viveu no tempo de Francis Bacon, o filósofo inglês muito importante, e sim, que está a ficar afásico. Ele que era considerado por Bacon o mais promissor de todos os jovens cultos da época, um homem de origem nobre, de natureza nobre, muito erudito, sabedor de todos os assuntos, não só que um jovem nobre tem que saber, mas que um homem muito culto tem que saber. Casado com uma filha, de repente começa a ficar afásico, começa a perder. As palavras, quando ele diz, desfazem-se na boca, ele não percebe o que diz. É uma obra quase catártica em relação a Hofmannsthal, porque é muito profundamente um momento de libertação do terror, de deixar de ser poeta, porque ele nunca mais escreveu uma linha de poesia. Mas passou ele, também já escrevia, mas passou a escrever muitos contos. Escreveu, por exemplo, libretos para Richard Strauss, A Mulher Sem Sombra, ou Electra, são libretos que ele escreveu para Richard Strauss. E que são contos, e que são novelas extraordinárias. Ele escreveu também teatro, mas poesia nunca mais escreveu. Mas porquê que eu estava a lembrar de Hofmannsthal? Não era por causa disto, apesar disto poder lançar luz sobre a vida de um artista. Há artistas que cessam, há poetas que cessam. Por exemplo, Rimbaud deixou de escrever poesia com 21 anos. Toda a obra dele é escrita até aos 21 anos. Há um compositor finlandês, que é o maior compositor finlandês, Sibelius, que na maior parte da vida esteve em estado de impossibilidade de compor, pelo uso de drogas, como Hölderlin, muito novo, com 30 e poucos anos, perdeu a lucidez que nos faz partilhar uma comunidade e enlouqueceu. Portanto, há muitas experiências
poéticas, artísticas, que são interrompidas. Esta é uma delas. Interrompida e ao mesmo tempo salva por este conto, que é uma coisa extraordinária. Mas porque é que eu me lembrei dele? E eu estava a pensar, lembrar-me dele. Ele tem uma série de apontamentos que também estão traduzidos em português, que se chamam O Livro dos Amigos. Está publicado, cuja tradução está publicada na Síria Alvim, O Livro dos Amigos, que é um conjunto de máximas, assim como o Goethe fez e outros autores, notas reflexivas, meditações, mas também citações de leitura, etc. E numa dessas passagens ele diz que o gosto é a palavra em alemão, Geschmack, que mais entrou em decadência. Dantes era equivalente à sabedoria e agora caiu ao nível dos apetites, das particularidades de cada um, segregadas pela moda. É um dos apontamentos do Livro dos Amigos. Ele está a escrever isto no princípio do século XX, passado muito pouco tempo de Kant ter escrito a Crítica da Faculdade de Lugar, que publicou em 1790, portanto, quase no final do século XVIII. O século XIX é um século em que a moda e o gosto se tornam tão preponderantes que se tornam objetos teóricos. E o gosto vai lentamente perdendo a sua condição de faculdade para passar a ser um resultado acidental de uma certa cultura, de uma certa família, de um certo momento. Deixou de ser uma faculdade, o gosto. E entre os medievais já se dizia isso, mas a partir de certa altura isso tornou-se uma palavra dos modernos. O gosto não se discute. Os gostos não se discutem. Ora, Kant tinha escrito na Crítica da Faculdade de Lugar que nada é mais discutível do que o gosto. É estranho ele dizer isto, não é? Nunca mais ninguém disse isto, a não ser Nietzsche, à sua maneira. À sua maneira. Porquê é que o gosto é a coisa mais discutível? Porque o gosto é a faculdade mais humana de todas as faculdades. E é a faculdade na qual o acordo entre os seres humanos é procurado. E para chegar a acordo é preciso discutir. Mas não há regras para a discussão. Diz assim, para discutir é preciso obedecer esta... Não, é preciso obedecer algumas condições. E quais são essas condições? Não confundir o belo com o que eu desejo, no sentido de alimento, no sentido sexual, ou noutro sentido qualquer. Não confundir o que é belo com o meu apetite. Primeira exigência. Não confundir o que é belo com uma lei da natureza, que na física, na biologia, etc., se encontrará. O que é belo também não é um resultado obediencial, é moral. São essas as condições. É deixar cair tudo o que nós sabemos sobre física, biologia, etc., e sobre a nossa vida enquanto seres morais. Deixar cair, não é esquecer para sempre, é deixar cair. E o que é que fica? Fica, para Kant, a forma dos seres, a forma das obras de arte, a que os homens aderem ou não aderem. A história do gosto é uma história infeliz, porque os homens separam-se quando julgam as coisas. Mas, ao mesmo tempo, a história das obras de arte parece uma história mais feliz, porque há certas obras que, achemos nós ou não belas, elas já são. As obras que se constituíram historicamente ao longo da tradição, ele fala disso. Mesmo que isso não seja um critério, a palavra é a priori, que é a palavra-chave em Kant, isto é,
aquilo que eu nunca poderia aprender com a experiência, o belo não é aprendido com a experiência. Eu não aprendo o belo com a experiência. O belo é uma descoberta humana. Quando o humano está desarmado diante de uma coisa que está à frente dele. Está desarmado sem nenhum conceito fim, sem nenhum conceito útil. Está desarmado. E só olha deixando a coisa existir. Chama-se uma criança, chama-se uma janela, chama-se uma árvore. Nem a todas as janelas nós chamamos belas. É difícil nós acharmos que uma árvore não é bela, mas há árvores que se impõem com uma agressividade tão grande que nós não sentimos harmonia, mas sentimos medo. E aí podemos passar para o plano do sublime, que já não é o do belo, e já não é o do gosto, mas não vamos falar do sublime. Só queria falar do gosto, portanto, do belo, e dar-vos a entender que o belo é uma experiência essencial da vida humana, que, a partir do ponto de vista kantiano, tem origem numa faculdade que dá regra a si própria, e essa regra é a da procura da harmonia. Portanto, é uma regra que se procura, que não está estabilizada, mas é uma exigência. É uma regra porque é uma exigência. E essa exigência vem do meu sentimento. Há um livrinho que eu vos aconselho a ler, da Iris Murdoch, que é uma escritora de origem irlandesa, mas que estudou filosofia. E há um livrinho dela que se chama Acasto, que são dois diálogos sobre estética e religião. O primeiro é sobre estética, é sobre a beleza. Eu só vos vou dizer isto para a aula acabar, e depois para a próxima aula concluímos a questão do gênio. Agora ficamos com a questão do gosto, que já foi importante. Iris Murdoch está publicado na Cotovia. Desculpa, como é que se lê a última palavra? Acasto. Em inglês é acastos, mas em português é acasto. E o primeiro diálogo começa com... Passam-se os dois na Grécia, entre sempre Sócrates, e pelo menos no primeiro, que eu me lembro muito bem, também entra Platão. Mas os primeiros personagens que entram em cena vêm todos a falar porque acabaram de assistir a uma representação de uma tragédia. E um deles vem a cantar um coro, uma parte de um coro dessa tragédia. Quem não leu essa tragédia não sabe, mas eu vou-vos dizer qual é a tragédia. É a tragédia Agamemnon, que faz parte do tríptico Oresteia de Ésquilo, e é um dos personagens chamado Calisto, que em português fica Calisto, que vem a cantar e que diz assim: eu gostei tanto da peça, e tu, Acasto, gostaste? E Acasto responde: não sei se gostei. E Calisto dirige-se-lhe muito surpreendido: se tu não souberes, quem é que há de saber? Temos aqui os problemas do gosto todos inteiros. Primeiro, o gosto é uma aprendizagem, é uma faculdade em exercício, não é uma faculdade estabilizada. Mas quem é que me ensina? Ninguém. Como diz o Shirida, eu aprendo sem ninguém me ensinar. As crianças aprendem imenso sem ninguém lhes ensinar, como sabem. E nós sabemos imensa coisa, como diz Santo Agostinho. Se me perguntam o que é o tempo, eu não sei. Se não me perguntam, eu sei. Nós sabemos muita coisa se não nos perguntarem. Faz parte do tesouro da nossa vida. Pois o gosto é uma forma de tesouro da nossa vida. É uma faculdade em exercício. É um exercício. Quanto mais filmes virmos, quanto mais poemas lermos, quanto mais pinturas virmos, quanto mais conversas tivermos sobre isso que vimos, mais o gosto se forma. Há pessoas com faculdade. O gosto é uma faculdade que nós prometemos a nós próprios. É um poder que nós estamos a prometer. É uma promessa de vida em relação a nós próprios. E só nós é que podemos saber se gostamos. Primeiro,
podemos não saber, não sabemos, às vezes vemos um filme e não sabemos que gostamos, vamos ver uma exposição e não sabemos que gostamos. Aquilo perturbou-nos, nós não estávamos preparados, ficámos ou chocados, ou interditos, ou não sabemos o que dizer. Mas só nós é que podemos saber, ninguém pode dizer assim, olha, mas eu gostei. Mas o gosto de cada um nunca substitui o gosto de cada outro. E por isso o juízo do gosto é ao mesmo tempo universal e singular. Ninguém nos pode substituir. Só nós é que podemos ver, ouvir e sentir. E é por isso que podemos encontrar nos outros. É por essa condição de espécie de autenticidade que o gosto exige, é que podemos encontrar nos outros. E por isso devemos discutir. A discussão, a Castros, é uma discussão acerca da peça. É muito interessante. Eu acho que é o melhor exemplo que eu conheço de todo o caráter problemático do gosto está ali. Porque o gosto é um problema que nós temos de resolver na vida. Então, para a aproximação, trazem ainda estas vossas escolhas e vamos falar um bocadinho mais da evidência do gosto em relação ao pitch de faltar. Dou sempre as coisas que não lemos para a próxima.